Meu irmão, minha irmã, hoje dia 18 de fevereiro, primeiro domingo do tempo da Quaresma. Vamos escutar a palavra de Deus para nós neste dia, do Evangelho segundo Marcos. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós, sempre que ouvimos o Evangelho de Marcos, devemos pensar que, para Marcos, Jesus tem quase que o significado do novo Moisés. Por isso, muitas coisas que aconteceram na vida de Moisés, no Evangelho de Marcos, ele apresenta na vida de Jesus. E esta passagem de hoje é um exemplo deste. Jesus que está no deserto. Mateus tem em mente o êxodo, a saída do povo do Egito, do povo que estava sendo escravo, guiados por Moisés, caminhando no deserto em direção à terra prometida. De fato, essa caminhada, nós sabemos, graças à Bíblia, durou 40 anos. Jesus passa 40 dias no deserto. Além disso, o deserto é sempre lugar de falta de recursos, um lugar inóspito, que tudo pode acontecer de mal. De fato, diz o próprio Evangelho, animais selvagens estavam por ali. O evangelista nos faz pensar ainda na criação. Quando Deus criou o ser humano e as criaturas, animais selvagens e ser humano conviviam bem em perfeita harmonia. Foi o pecado que colocou a desordem no meio de tudo. Com Jesus, esta harmonia é refeita. O Evangelho disse, os animais selvagens serviam a Jesus, conviviam juntamente com ele. Além disso, este Evangelho nos ensina que Jesus, antes de sair proclamando a conversão, convidando as pessoas para mudarem de vida, para abandonarem os vícios, ele fez isto. Ele passou no deserto este tempo de silêncio, de meditação, de reflexão da própria existência, da própria vida, para depois anunciar e chamar a conversão. Este é o processo da vida também de Jesus. O que então que esta palavra pode dizer para nós e nos ajudar a refletir neste dia? O livro dos Números, capítulo 23, versículo 19, diz que as promessas de Deus nunca voltam atrás, nunca falham em se cumprir. Hoje, na primeira leitura do livro do Gênesis, nós escutamos o relato do dilúvio, o mundo que é inundado pelas águas e morrem todas as criaturas, os animais, exceto a família de Noé e aqueles animais que ele salvou na arca. Depois disso, primeira leitura de hoje, Deus resolve fazer um pacto, uma aliança com Noé e com a humanidade, prometendo que nunca mais as águas vão inundar e destruir o planeta, porque a vida vai ser sempre preservada. Nós então, escutando esta palavra e vendo a nossa sociedade, a nossa cultura hoje em dia, com tanta morte, tanta violência, tanta perseguição, tantas pessoas que praticam uma violência assim, às vezes por nada, a gente pode se perguntar, e a promessa de Deus de que não haveria mais a morte, de que a violência nunca mais seria colocada em prática? De fato, Deus não faz assim. Deus não age com violência. Deus não quer a morte. Deus não quer o mal. Por isso é errado quem pense ou quem diga, por exemplo, que tudo o que acontece de mal, inclusive, seja vontade de Deus. Deus só quer o bem. Deus só pode fazer o bem. Se o mal ainda existe, é porque da nossa parte nós não estamos honrando esta promessa que Deus fez com a humanidade. Ele a está cumprindo. Nós aqui, pelo contrário, não estamos colocando em prática. Não estamos valorizando a justiça, os valores que a própria palavra de Deus nos ensina. Além disso, nós devemos nos recordar nesse tempo de Quaresma que a conversão pessoal, ou seja, a mudança de vida que eu devo procurar para a minha existência, é a chave de mudança para o exterior, para a conversão dessas estruturas de pecado que existem por aí. Se a minha cidade, se o meu quarteirão está tão violento, talvez porque eu ainda não assumi a minha parte, a minha responsabilidade, não me converti de fato, não me tornei um anunciador do Evangelho. Terceira coisa que este Evangelho nos faz pensar,
Jesus, nós sabemos, graças ao Evangelho de Lucas, que foi tentado por Satanás várias vezes e cada vez que Satanás propunha alguma coisa para ele, ele logo rebatia com um trecho da palavra de Deus. Será que eu também, você, temos a palavra de Deus na ponta da língua, como Jesus a tinha? Satanás continua nos rondando e nos tentando mais do que 40 dias durante toda a nossa existência. Será que a gente é capaz de contrabater assim que Satanás vem com uma tentação para o nosso lado? Vamos dizer assim, rebatê-lo com a palavra de Deus, com trechos da Escritura, com comportamentos que sejam coerentes com esta mesma palavra? Este Evangelho nos faz pensar também nisso. Ter a palavra de Deus tão presente na minha vida que tenho na ponta da língua, que sei de cor se for preciso, para combater as tentações do inimigo. Que essa palavra então nos ajude a, buscando fazer a nossa parte, buscando ter um contato maior com a palavra de Deus, a gente possa construir uma nova sociedade. Que a bênção de Deus possa ser derramada sobre você no início desta nova semana, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.